Caros ouvintes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Extermina Heresias 10. Este vídeo será a parte 2, análise do culto do dia 20, culto online da CCB, Congregação Cristã no Brasil, no dia 25 de 4 de 2020, realizado às 18 horas, horário de Brasília, e também a reunião de jovens e menores, realizada dia 26 do 4 de 2020, realizado às 10 horas da manhã. Na parte 1 do vídeo, eu citei todos os versículos bíblicos, quase todos os versículos bíblicos, não citei todos, mas citei aqueles que eu acho de grande relevância para o entendimento da Irmandade, dos ouvintes, que prova que a salvação está ligada unicamente a Cristo, que a salvação não está patenteada à instituição religiosa ou a pregadores ou a um nome fantasia com CNPJ registrado à Receita Federal, como se fosse uma espécie de copyright. A salvação pertence a Cristo. Cristo é quem detém o monopólio da salvação. Então quero deixar aqui para vocês trechos do culto online, realizado pelo nosso irmão ancião Cláudio Massola, e trechos do que ele fala, que a salvação pertence a Cristo, que a igreja que salva é Jesus Cristo. Isto é uma quebra de paradigma da Congregação Cristã no Brasil através de alguns pregadores, não do Estatuto, porque o Estatuto não afirma isso. O Estatuto afirma que a salvação é através de Jesus Cristo, e o ponto de doutrina número 3 da Congregação Cristã no Brasil também afirma que a salvação é através de Cristo. Então, se você quer conhecer os versículos que fala a salvação pela graça, que a graça é Jesus Cristo e não a instituição, assista a primeira parte desse vídeo, onde eu cito também os versículos que fala que a salvação é através apenas de Jesus Cristo. E que nós passemos uma igreja bíblica, a congregação, para se tornar uma igreja bíblica, além de obedecer à doutrina que já obedece em relação à doutrina apostólica, é necessário também deixar o orgulho de lado, deixar a idolatria a pregadores de lado, porque só assim Deus se fará presente no meio da sua igreja, sem orgulho, sem idolatria. Como eu falei no vídeo anterior, o orgulho foi a principal arma que chegou a corromper o próprio diabo, como diz lá no livro de Ezequiel, que era um querubim ungido, perfeito em seus caminhos, e o orgulho conseguiu corromper essa perfeição. Então temos que deixar esse orgulho de lado e temos que reconhecer que a salvação é através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a graça de Deus, não a instituição, e assim a caridade de Deus reinará em nossos corações, e assim a Irmandade estará em comunhão com Deus, com seu Filho Jesus Cristo, com o ministério assim com a Irmandade, servindo a Deus com humildade. Então, vou deixar com vocês aí o vídeo, e não esqueçam de assistir a parte 1. Caros ouvintes, Camires falando da congregação. A Congregação Cristã no Brasil, os irmãos sabem que é uma entidade civil religiosa e que ela não tem fins lucrativos. O único intuito do título Congregação Cristã no Brasil, que não é o título Congregação Cristã no Brasil que salva o povo. O que salva o povo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, mas aqui onde tem esse título, Congregação Cristã no Brasil, é onde nós nos reunimos. E aqui lemos a palavra de Deus, cantamos hinos, fazemos as nossas orações. Aqui ouvimos os testemunhos, os louvores, a presença da Irmandade, ver o rosto do outro
Isto é de uma grandeza e de uma benção muito grande, nós poder contemplar sempre os nossos cultos, como tivemos até poucos os dias atrás, as igrejas lotadas. Agora não estamos tendo, mas, irmão, isso é por pouco tempo, mas um pouco isso passa. E nós vamos nos reencontrar novamente nos cultos, gradativamente, aonde houver. E agora? Deus trouxe avante estes cultos pelo sistema online. Olha que benção. O que nós achávamos que era tão difícil ficou tão fácil. O que nós achávamos que ia ficar frio, que assim não ia ter um calor da presença de Deus e não ia ter milagre, enganamos. O Senhor está selando alma. Aí, todos os lugares, eu recebo diversos telefonemas. A hora que está ouvindo a palavra, o Senhor sela a alma com a promessa. Milagre, maravilha. O Senhor está trabalhando. Acontece, foi o que o Senhor deu aqui outro dia a um servo. Aqueles que não iam à igreja para ouvir a palavra, o Senhor foi até na casa dele. A velhinha que não dava para ir, o irmão velhinho, hoje está vendo o culto frente a frente, ali na sua cozinha, na sua sala, no seu sofá, está ouvindo a palavra de Deus. O que parecia que ia ausentar o povo da palavra foi o que aproximou mais. E o evangelho e a salvação está sendo anunciada ao mundo. Porque, graças a Deus, queridos irmãos, sempre louvamos a Deus por isso, que aqui não se movimenta esta obra por salário. A obra de Cristo começou no amor. A doutrina de Cristo é amor. Cristo veio ao mundo trazendo amor e ensinando amor. Fez-se de pobre para enriquecer a muitos. Como que um pobre o nome dela é nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que o homem ou a mulher vence o mal? Sempre praticando o bem. Então, queridos irmãos, essa é a obra de Deus do que nós falamos, pregamos e ensinamos. Os que são colocados no ministério aqui na obra de Deus não são candidatos, pessoa que se candidata para ser, é aquele que Deus prepara. O estudo que tem, a oratória, é o dom que Deus dá. Quer ter um servo de Deus para poder atender a obra? Ora a Deus, Deus te veste do dom. Deus te capacita para trabalhar na obra e o irmão vai servir bem e a irmandade vai ficar feliz. Então, queridos irmãos, este conselho que Deus dá para todos nós, até para muitas pessoas que estão nesta hora nos ouvindo. A igreja que salva, o nome dela é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, se ele fosse falar de alguma instituição, ele teria nomeado uma. Mas ele disse, falando para Pedro: Pedro, eu sou a porta. Eu sou a porta que ao céu conduz. Quem quiser entrar no céu tem que entrar por esta porta, que é Ele. Outra hora ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mostrando claramente que quem quer, ou quem deseja, ou quem ficou sabendo ou teve notícia de um novo céu, para chegar no céu tem que ir por nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o caminho é Cristo. É Cristo. Ora, nós aqui, Congregação Cristã no Brasil, voltando a esse assunto, nós somos os únicos. Tem muitos que também procuram servir a Deus com muita qualidade. Mas nós procuramos também andar de acordo com as Escrituras. Pai, se não for por mim. Então, se ele fosse falar de alguma... Preste atenção no que o irmão Cláudio Massola vai dizer aqui novamente. Vou repetir aqui para vocês. Instituição, ele teria nomeado uma, mas ele disse, falando para Pedro, Pedro, eu sou a porta. Eu sou a porta que ao céu conduz. Quem quiser entrar no céu tem que entrar por esta porta, que é Ele. Outra hora ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mostrando claramente que quem quer, ou quem deseja, ou quem ficou sabendo ou teve notícia de um novo céu, para chegar no céu, tem que ir por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o caminho é Cristo. É Cristo. Ora, nós aqui, Congregação Cristã no Brasil, voltando a esse assunto, nós procuramos, não é que somos os melhores ou os únicos. Muito bem, irmão Cláudio Massola. O caminho é Cristo mesmo, como diz a palavra dele. Não é instituição religiosa. Instituição religiosa é apenas uma pessoa jurídica que precisa de um CNPJ e está registrado na Receita Federal. Muito bem, irmão Cláudio Massola. Finalmente, a idolatria está caindo por terra no nosso meio. Louvado seja Deus. Tem muitos que também procuram servir a Deus com muita qualidade. Mas nós procuramos também andar de acordo com as Escrituras. Tudo dentro da palavra. Tudo de acordo. Muito bem, irmão Cláudio Massola. Existem também umas poucas igrejas sérias, sim, que têm qualidade e nós temos que reconhecer isso também. Então, louvado seja Deus por isso. Está caindo do nosso meio a idolatria, está caindo do nosso meio o orgulho também. Louvado seja Deus, irmão Cláudio Massola. De acordo com o Senhor ensinou. De maneira que, pelo menos podemos dizer com humildade, procuramos pregar aqui o que está tudo dentro da palavra. Pode ser que alguma coisa não saia tão a contento, mas aquele que ouve sabe discernir muito bem aquilo que é de Deus. Se houver uma falha, é do homem, mas Deus nunca erra. Muito bem, irmão Cláudio Massola. Outro ponto importante que você falou é que os homens, os pregadores, pode ser ancião, cooperador ou quem for, todos estão sujeitos a errar, ou por fraqueza humana, ou por falta de conhecimento bíblico. Todos estão sujeitos a errar. E como o Senhor mesmo falou nessa sua mensagem, né? Deus é aquele que não erra, a palavra dele que não erra, a palavra dele é perfeita. Então, louvado seja Deus por essa palavra do irmão Cláudio Massola. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, neste conselho nos firmamos de servir a Deus, sabendo que... E a salvação de Cristo qual é? É a ressurreição. A salvação de Cristo qual é? Está de acordo com as Escrituras. Tudo dentro da palavra. Tudo de acordo com o Senhor ensinou. De maneira que, pelo menos podemos dizer com humildade, procuramos pregar aqui o que está tudo dentro da palavra. Pode ser que alguma coisa não saia tão a contento, mas aquele que ouve sabe discernir muito bem aquilo que é de Deus. Se houver uma falha, é do homem, mas Deus nunca erra.
Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, neste conselho nos firmamos de servir a Deus, sabendo que a nossa salvação está em Cristo. E a salvação de Cristo qual é? É a ressurreição. É a ressurreição. A salvação de Cristo é nós ressuscitarmos com Ele. Se não houver ressurreição... Muito bem, irmão Cláudio Massola. Nossa salvação está em Cristo. Não está em instituição religiosa, não está em um templo, um prédio padrão por uma cor cinza em branca. A nossa salvação não está em coisas tangíveis, mas está em coisas intangíveis, coisas espirituais. Muito bom essa sua colocação. E felizmente a congregação, a igreja que vai melhorar e mais antigos, motivando a igreja a dar glória, a oferecer a Deus o louvor e buscar os santos dons. Quantos falando, vivem às custas da igreja. Há poucos cultos atrás, uma explicação maravilhosa, a leitura de um estatuto, do documento público registrado em cartório, que ninguém recebe salário. E esse patrimônio todo desta igreja, explicado novamente, asilos, orfanatos, hospitais públicos, se um dia não houver mais ninguém. Olha a grandeza desta obra, quem é o dono dela? Jesus Cristo. Se não houver mais um crente na terra, o patrimônio é milionário. E que riqueza que o Senhor tem no céu, que poderia comparar com isso? Fica para os hospitais, sanatórios, asilos. O que é meu é muito maior. Não tem mais nenhum crente, então deixa eu ir com os meus. Aleluia! Não acreditavam naquilo que estavam nos mais antigos. Deus preparou este púlpito internacional para que toda a terra soubesse que os antigos não são contra o dom, não são contra a obra, não são contra o evangelho e lutam como luta o mais novo. Somos todos filhos do Senhor, como crianças nesta manhã. Aleluia! E a igreja crescendo nas palavras e na sabedoria e numa ciência incrivelmente que só o céu pode oferecer. E ontem ainda, num dos ensinamentos, quantos dizendo aí fora, a congregação é exclusivista, é um povo soberbo. E vem aqui os servos de Deus e diz, quem salva é Cristo, a instituição é só uma ordem legal, o caminho é Cristo. Tem mais dúvida? Tem mais alguma dúvida? Não precisava o povo ouvir isso e saber que não tem nada que esconder aqui dentro. Esta obra é clara de um estatuto, do documento público registrado em cartório, porque o Senhor está fazendo uma obra aí neste mundo afora. Está indo nos valados, está indo nos meios dos caminhos e está fazendo como Deus mandou há poucos anos numa RGE aqui em São Paulo, na grande congregação aqui do Brás. Deus está fazendo um arrastão. Abre os braços, servo de Deus. O tempo dos juízes já acabou. Não volta mandando e nem cortando. Volta abraçando. Abre os braços. Abre os braços. E leva quem você puder na porta do céu. Senhor, mas este moço, mas esta moça, leva. A entrada lá, quem tem a chave é o Senhor. Ele tem as portas. Tudo nas mãos dele. Leva. Se você errar fazendo o bem, diz o Senhor, eu te amarei. Se você errar fazendo o que é bom, está perdoado antecipadamente. Santo. Então está aqui, este é meu vídeo de hoje e eu fico muito feliz, com as palavras do nosso irmão Cláudio Massola no culto de ontem, e também do nosso irmão, que atendeu a reunião de jovens e menores hoje, que confirmou as palavras do irmão Cláudio Massola, afirmando que a salvação é através de Jesus Cristo, somente a Ele devemos adorá-lo. O próprio João, quando recebeu a revelação do anjo, ele se dobrou perante o anjo, está escrito em Apocalipse isso, e o anjo se recusou, e disse, eu sou dos teus conservos, do irmão de Jesus Cristo, adora a Deus. Então somente a Deus devemos adorar. A nossa fé não está em instituição, a nossa salvação não depende de instituição. A instituição é apenas o local, como o irmão Cláudio falou, que serve como conforto para a Irmandade, para poder a Irmandade se reunir, louvar a Deus, cantar.
né, ter comunhão com seus irmãos, né, a instituição é apenas para isso, né, mas a salvação é através de Cristo. O culto, né, tem que ser cristocêntrico, voltado para Cristo, voltado para Deus, não para a instituição. E se isso acontecer, nós vamos ver Deus fazer grandes milagres no nosso meio, né, porque somente Deus tem que ser adorado, somente Deus tem que ser glorificado, né, Cristo ser glorificado também, como está escrito no livro do profeta Isaías, né, que a glória de Deus ele não dá a outro, Deus não dá para ninguém, né, instituição é a pessoa jurídica, né, Deus não divide a sua glória com instituição, não divide a sua glória com homem, não divide com ninguém, né, então tenhamos isso em mente, né, este é meu vídeo de hoje, Deus abençoe vocês e fiquem na paz.